Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é perpendicularismo entre retas. Isso mesmo, estamos trabalhando as retas. Vamos verificar se elas são perpendiculares, se elas formam 90 graus entre elas. Bom, para acompanhar a nossa aula de hoje, você precisa separar aí um material. Separe aí folhas para anotação, um caderno, lápis, borracha, caneta, tá bom? E não esqueça que essa aula ela tem um formato diferente. Ela é uma aula gravada. Então, você pode pausar o seu vídeo sempre que achar necessário. Então, se você quiser pausar para anotar alguma informação do PPT, sinta-se à vontade. Ou quiser rever uma explicação, volta, reveja a explicação, só não esqueça de dar play e continuar assistindo a aula, tá bom? Vamos começar? Então, vamos para o nosso primeiro slide. Perpendicularismo entre retas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre retas. Então, a gente tem aí a reta R, deixa eu ver só se a minha caneta está acionada. Tá? A gente tem a reta R e a reta S. A reta R está em vermelho e a reta S está em azul. E a gente tem a equação delas que eu já explico o que é isso, tá bom? No desenho você está vendo essas duas retas. Legal. Elas estão se encontrando formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, quando a gente fala em perpendicularismo, a gente está querendo verificar se essas retas se encontram formando um ângulo de 90 graus. Ah, interessante. E como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para a equação da reta. Então, eu tenho que olhar para a equação, ela tem que estar no formato de equação reduzida, onde vai estar y igual um número vezes x mais um número solitário, termo independente, e aí eu consigo olhar os coeficientes angulares. Então, olha aqui comigo, ó. A nossa reta R tá y igual a mr vezes x mais nr, ou seja, vai ter um número multiplicando o x e um número sozinho. O que a gente vai olhar é este número que multiplica o x, o nosso coeficiente angular, tudo bem? Da reta R. Mesma coisa da reta S, ó, reta S, y igual a ms vezes x mais ns. São dois números, o m e o n são dois números. A gente vai olhar o número que está na frente do x, que é o nosso coeficiente angular da reta S. Olhando para esses dois mr e ms, os coeficientes angulares, a gente vai olhar para eles e vai verificar C. Olha o que está escrito aí, eles têm que ser opostos e inversos. Aí você fala, o que é isso? Opostos significa um vai ser positivo e um vai ser negativo. Ah, então sinais diferentes, um positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo. Isso, um tem que ter mais, um tem que ter menos. Ok. Inverso, se você tem um número do lado de cá você vai ter que ter um invertido. Como assim? Vou pegar uma fração que fica mais fácil. Se você tiver um 2 sobre 3, o outro tem que ser 3 sobre 2. Ah, então um vai ser mais, um vai ser menos, um vai estar num formato, outro vai estar invertido. Aí se fosse 5, o outro tem que ser 1 sobre 5. Ah, então se for fração é só virar fração, se for um número inteiro é o número e no outro é 1 sobre o número? É, um positivo e um negativo. Então, opostos e inversos. É só verificar. Se acontecer isso, é perpendicular, formam 90 graus. Se não, não formam. Vamos ver um exemplo para entender isso melhor? Vamos lá, exemplo 1 na tela. Verifique se as retas R, tem lá a equação, e S, tem a equação, são perpendiculares. O que a gente vai fazer? Trabalhar com cada uma das retas. Vou começar com a reta X. Menos 2x mais 5y menos 10 igual a 0. Ela está no formato de equação geral. Eu não quero equação geral, eu quero a equação reduzida para poder ver quem é o m, o número na frente do x. Então, eu vou isolar o y. Olha para mim. Vou deixar o termo do y aqui. Vou pegar esse menos 2x, mudar de lado, mudando a operação para mais 2x. E vou pegar o menos 10, mudando a operação para mais 10. O zero sumiu, porque somar zero não muda nada na vida, certo? Aí tá quase pronta, tem um número 5 na frente do y. Vou passar dividindo. Ah, então vai ter mais 2x sobre 5. E do lado de cá vai ter mais 10 dividido por 5. Ah, 10 dá para dividir por 5. O 2 e o 5 ali não dá, mas o 10 dá. Quanto que é 10 dividido por 5? A professora aqui, esse mais aqui da frente precisava pôr na frente desse 2/5? Não precisava mais não, tá? Porque tá na frente aqui nem precisava, mas tudo bem. 10 dividido por 5, 2. Então, escrevi minha equação reduzida. Quem tá na frente do x aqui não é 2/5? Então, o m da minha reta R, então meu MR, ele é 2/5 positivo, tá bom? Se quiser pode pôr o sinal de mais, senão não precisa. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa com a reta S? Vamos, reta S. Vou até mudar de cor, vou fazer em azul para poder ficar parecida. A reta R é vermelha, a reta S em azul, tá bom. Então, a gente tem aqui 5x mais 2y mais 8 igual a 0. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar o y. Então, a gente vai deixar o 2y do lado de cá. O 5x vai mudar de lado, ele está positivo, ele vai negativo.
E o 8 está positivo, vai negativo. É sempre mudando o sinal, tá? Mais vira menos, menos vira mais. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Menos 5x sobre 2. E aqui, menos 8 sobre 2. Ah, aqui também dá para dividir o 8 pelo 2. O 5 não dá. Então, copia. Menos 5 sobre 2x. 8 dividido por 2, 4. Agora, eu posso anotar o meu M. M da reta S, anotei errado, da reta S. Deixa eu apagar que ficou feio demais. Não dá para ficar essa coisa feia. Obrigada. Então, o M da reta S, ele vai ser menos 5 sobre 2. Observe o M de um e o M da outra. Este M era positivo e estava o 2 sobre o 5. Este M é negativo e está o 5 sobre 2. Ah, então está invertido e trocou o sinal. Oposto do inverso? É. Ah, então elas são perpendiculares? É. Então tá aqui a resolução, ó. Toda vez que o M de uma for o contrário da outra, invertido e trocado o sinal, a gente fala que elas são perpendiculares. Então é só verificar o M e comparar? É. Que nem na paralela, que quando o M era igual é paralela? É. Ah, interessante. Então vamos praticar? Então, agora é o momento da atividade. Eu vou ler para vocês 2 atividades com calma, vou explicar o que é para fazer. Você vai fazer, vai pausar o vídeo para resolver, depois vai dar play para ver a resolução, tá bom? Vamos então para a leitura? Atividade 1. Verifique se as retas R tem a equação, S tem a outra equação, são perpendiculares. Então, não esqueça de isolar o Y para achar quem é o MR, e isolar o Y na outra, descobrir o MS e comparar os dois, tá bom? Se eles forem inversos e opostos, é perpendicular, se não, não. Tá bom? E a segunda atividade, que é bem parecida, só mudou a equação. A reta R está aí, a reta S está aí, vai isolar o Y, vai comparar os M's e vai falar para mim se são perpendiculares ou não, ok? Agora é o momento de você pausar o seu vídeo e resolver a atividade, já voltamos. Voltamos, e aí? As duas deram perpendiculares? Uma deu perpendicular e a outra não? Uma atividade e a outra não? Conseguiu fazer? Não conseguiu? Se atrapalhou? Bom, vamos ver aqui comigo, tá bom? Vamos ver o que deu certo e o que não deu. Então, vamos para a primeira atividade. Atividade 1, reta R. Vou fazer em vermelho, vou mudar a corzinha aqui. Vermelhinho. A gente vai pegar o X menos o Y mais o 3 igual a 0 e vai reescrever isolando o Y. Então, a gente vai ter menos Y igual. Ai, tem um menos aí, professora. Fica calma, já vai dar certo, calma lá. O x está positivo, vai passar negativo, e o mais 3 vai passar mudando o sinal para menos 3. Já seria a resposta final se esse y tivesse positivo, mas esse y está negativo, então eu tenho que tirar ele daí. Um jeito é multiplicar a linha inteira por menos 1, porque multiplicar por menos 1, uma equação, é só trocar o sinal. Então, o y negativo vira positivo, o x negativo vira positivo e o 3 negativo vira positivo. Como eram todos negativos, viraram todos positivos. Aí você fala, quem que é o m? O m é o número sempre que está na frente do x. Aí você fala, professora, mas eu não estou vendo ninguém na frente do x. É porque tem um número 1 positivo invisível aqui. Então, o m da reta R é 1. Tudo bem? Agora eu vou para minha reta S em azul aqui. Vamos lá. 7x mais 7y menos 4 igual a 0. Vou isolar o y. Então, 7y é igual. 7x está positivo, passa negativo. E o menos 4 está negativo, passa positivo. Então, troquei o sinal. Tudo bem? Agora, eu vou passar dividindo o 7 para tirar ele da frente do y. Então, menos 7x dividido por 7... e mais 4 dividido por 7. Ah, professora, 7 dá para dividir por 7. Vou dividir? Vai. Aqui vai dar menos 1, posso nem colocar esse 1, né? Mais 4 sétimos. Aí você fala, tá bom, quem é o meu M aqui da reta S? É menos 1. Aí você fala, tá, agora eu fiquei numa dúvida danada, professora. Um tá positivo, um tá negativo, tá. Mas como eu vou saber se tá o inverso? Lembra aquele meu exemplo que eu falei, se fosse 5, o outro ia ficar 1/5? Agora, quando você tem o 1, o inverso do 1 é o próprio 1, porque você tem 1. E quando você inverter, vai ficar 1 sobre 1, vai dar 1. Ah, então no caso do 1, é só ver se um tá positivo e um tá negativo? É. Tá um positivo e um negativo? Tá. Então são perpendiculares. Então tá aqui, ó, a resolução para quem quiser anotar. Perceba que eu só mudei o sinal. No caso do 1, não dá para ver esse inverso tão nítido, como se fosse, por exemplo, 3 e menos 1/3, tá? 5 e menos 1/5. Mas 1 e menos 1, sim, são opostos e inversos. Então são perpendiculares, como tá dizendo aí. Tá bom? Agora, então, a gente vai para a segunda atividade. Olha lá a segunda atividade. Vou fazer também mudar de cor aqui, para fazer a primeira em vermelho. Então, quem é a minha primeira reta? 2x mais y
menos 12 igual a zero. Eu quero formato de equação reduzida, tem que isolar o y. Então, o y que está positivo vai ser igual. O 2x está positivo, muda para menos 2x, e o menos 12 muda para mais 12. Ah, tá bom. Ah, já não tem mais o que fazer, já dá para anotar o m. Quem é o MR? Menos 2. Então, já achei meu primeiro m aí. Tudo bem? Vou agora para a cor azul, para poder fazer a da reta S. Então, reta S é 10x mais 5y menos 5 igual a zero. Vou isolar o y, então eu tenho 5y igual. 10x está positivo, vai passar para lá negativo, menos 10x. O menos 5 está negativo, vai passar positivo. Não finalizei ainda porque tem um 5 na frente do y, então ele vai passar dividindo. Vai ficar menos 10x dividido por 5 e mais 5 dividido por 5. Ah, professora, nesse caso aqui vai dar para dividir todos eles. Ai, que sinal de mais feio, vou arrumar. Vai dar para dividir os dois números? Isso mesmo. Deixa eu apagar aqui. Isso. Então, vamos dividir os dois números. 10 dividido por 5 vai dar 2, não é isso? Então, vai ficar menos 2x. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, quem que é o m da nossa reta S? Não é menos 2? É. Ah, legal. Agora, vamos comparar. Peraí, deu igual. Menos 2 igual a menos 2. Ah, elas são perpendiculares? Não, quando o m é igual, elas são paralelas, elas ficam na mesma direção e não se encontram. Então, aqui, não são perpendiculares. Então, só para fechar a aula, para ser perpendicular, você encontrou o m, tem que ser o contrário, o inverso, trocado, e o sinal trocado, uma positiva e uma negativa. Então, a gente fala que é o oposto do inverso. Tá a resolução aqui para vocês, se vocês quiserem anotar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peçam aí para os seus professores ajuda para passar mais exercício para vocês poderem treinar. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!